This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, se você é fã e tira muitos insights, vai lá e ajuda a gente. Avalie o podcast com 5 estrelas na plataforma que você utiliza. Isso ajuda o podcast a ter mais alcance e ajudar cada vez mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Agradeço aqui a sua parceria e esses 30 segundinhos que você utilizar para fazer essa avaliação. Escalar um negócio é como escalar uma montanha, exige planejamento, estratégia e preparo. Nesse episódio, eu converso com Helmut Hofstadter, que é co-founder e CEO da Logcomex, e a Luísa Leite, que cuida aqui dentro da Ace, do Ace Summit, para responder a pergunta: existe receita mágica para escalar um negócio? A gente vai entrar em vários aprendizados fundamentais para você que está empreendendo. Vem com a gente! Estou aqui com duas pessoas que, casualmente, né, os seus pais têm o mesmo sobrenome, Hofstadter, né, que é o Helmut Hofstadter aqui, que é o CEO da Logcomex. Tudo bem, Helmut? Tudo bem, Pedro? Prazer ter você aqui. E eu também estou com a Luísa Leite, que no fundo é uma Hofstadter, que é o sobrenome do pai dela. Tudo bem, Luísa? Olá, Pedro Van Gertner. É um prazer estar aqui com você e com o Helmut. É isso aí. O Helmut, que foi entrevistado para o meu livro, te lembra, Helmut, quando eu te entrevistei? Sim. Pois é, estou aqui dando um spoiler, lançarei esse ano o meu livro, e o Helmut ilustra o capítulo sobre execução. Ele é o case que abre o capítulo sobre execução, e não é à toa, né, Helmut? Então, é muito legal estar aqui, e a gente queria falar um pouco de escala, né? Quando a gente fala, a gente é super focado em early stage, a gente acredita que esse é um estágio que a gente gosta, né? Que a gente se diverte, mas chega uma hora que você deixa de ser early stage, você começa a crescer, você começa a contratar e tudo mais, e a gente pode dizer que você começa a, entre aspas, escalar, né? Crescer e atingir outros patamares. Como é que eu queria primeiro começar com vocês aqui, jogar esta bola curva aqui para todos vocês. Como é que a gente definiria escalar um negócio? O que é escalar um negócio? Começando aqui com Helmut. O que você diria, Helmut? Cara, escalar o negócio é você, primeiro, né, na minha percepção, é fazer menos coisas, né, do que você acha que você consegue fazer, e replicar, né, tentar replicar com o mínimo de pessoas possíveis esse processo, né? Essa replicabilidade é uma coisa super diferente dos estágios iniciais, né, Helmut? Sim. Às vezes a gente acha, né, principalmente no early stage, que a gente consegue fazer muita coisa, né, que a nossa capacidade de execução é muito alta e que botando mais gente você automaticamente escala as coisas, né, mas pelo contrário, né, quanto mais gente você coloca no processo, mais complexidade você adiciona, né, e uma coisa que eu aprendi, assim, até com a Ace, né, desde o início, é que tudo com a escala quebra, assim, né? Então, às vezes a gente quer antecipar a escala de uma coisa que nem existe, nem está pronta para a escala, né? Então, eu já tomei muita na cabeça por conta disso, assim, de tentar antecipar demais a escala, sendo que muitas das vezes a escala nem chega, né? Enfim, quando ela chegou, ela já mudou provavelmente o canal, mudou o formato do processo, né? E eu acho, a Luísa eu acho que muitas vezes tem um pecado do empreendedor que é escalar cedo demais, né, Lu? Total, enquanto vocês estavam falando, eu tava me lembrando de um sócio meu que a gente ia pensando em ações e ele dizia, não, isso não é escalável, esquece isso. E nós, tipo, validando o negócio recém, e aí a gente, não, vamos fazer tal coisa, não, isso não é escalável, não vamos pensar assim, vamos mudar. E às vezes a gente esquece que a gente tem que viver coisas que não são escaláveis também para entender melhor o nosso cliente, para entender melhor a nossa jornada, assim. Então eu acho que o escalar é uma arte, assim, né? Tem um misto de coisas, então tem um misto de muito trabalho, tem um misto de sorte, tem um misto de dinheiro, mas é uma arte que você precisa aprender a chegar a ela, assim, eu acho que... a gente fala muito sobre saber operar em alta frequência e lidar com um alto volume de operações com, o menor número de recursos possível.
Mas para você chegar nessa parte, você tem que viver muito perrengue antes também, sabe? Às vezes a gente escuta muito isso dos empreendedores. Não, porque eu já tô ganhando escala, eu quero ganhar escala, não sei o quê. Vive a jornada também, porque ela vai te ensinar os gargalos que a gente estava conversando, né? Que a gente estava falando aqui, que o Helmut falou, tipo, alguma coisa vai quebrar. Se você não viver o início da sua jornada e mapear bem, você não vai conseguir escalar de verdade, porque em algum momento isso vai quebrar num nível astronômico, eu diria. Então, sim, tem muito empreendedor que chega tipo, não, eu quero escalar, e na verdade não está pronto para escalar porque nem conheceu o seu cliente direito, por exemplo. Eu acho até assim, né, complementando, você falou sobre dinheiro, tal, dinheiro para escalar, eu acho que a gente estava no momento, né, de VC, que o excesso de capital acabou criando uma ineficiência fodida nas empresas, e isso acabou realmente atrapalhando a escala, né? Então, eu falo que o excesso de capital faz tão mal para a empresa como a falta de capital, né? Porque faz você operar num grau de ineficiência absurdo e você acha que está escalando, né? A gente viveu isso aqui na Log, assim, teve um momento que a gente chegou a ter quase 400 pessoas aqui no time, e a minha percepção é que a gente era uma empresa que operava, né, apesar de 400 pessoas, com processos, com maneiras, e uma empresa de 200 pessoas, né? Então a gente acabou assim, tomando umas decisões, né, antecipando escala, querendo abrir muitas frentes, e as coisas acabavam saindo do controle, assim, né? E eu tenho uma filosofia de vida que eu acho que escalar é um processo de inovação, né? E a inovação, por definição, ela acontece com restrição, né? Não é pela falta de restrição. Então, você tem que botar restrição no sistema para você conseguir escalar, né? E não ficar pensando muito, viajando muito no futuro, né? Porque, sei lá, às vezes a gente planeja as coisas e tem aquele plano, não, vou crescer 30% ao mês, no pior cenário vou crescer, sei lá, 10% ao mês, e a realidade ela é muito difícil, ela é muito diferente do que a gente planeja, assim, né? Então, acho que evitar um pouco, deixar para escalar quando tiver que escalar, entendeu? Quando as coisas estiverem começando a sair do controle, né? Quando tiver aquele caos, aí você fala, pô, beleza, agora acho que está na hora de botar mais alguém aqui. Porque senão você não consegue testar o sistema, né? E o founder, ele precisa, especialmente no early stage, passar por tudo, né? Ele tem que fazer tudo. Ele tem que vender, tem que tomar porrada, ele tem que entender o cliente, tem que, enfim, poder ter uma percepção de como vai ser, né, uma outra pessoa fazendo aquela função, assim, né? E tem muito founder que tem medo aí de encarar a realidade, encarar o cliente e de, enfim, apanhar muitas vezes, né? Total. E eu acho que, assim, se a gente for pensar numa régua, assim, num framework, eu acho que de um lado a gente tem descoberta e do outro lado a gente tem otimização, né? Então, a descoberta serve para você atingir novos patamares de performance daquela determinada atividade. E ela não é linear, ela é desorganizada e ela envolve muito teste, experimentação, né? E a otimização é legal, eu já descobri que isso funciona, agora eu vou organizar isso para, como o Helmut falou, ter menos pessoas, ter um processo que roda sozinho e tudo mais. E eu acho que descobrir, né, no início da jornada, 80% da sua atividade é descoberta, né? E 20% é otimização. Quando você escala, né, a conta inverte, mas você não para de descobrir, né? Você começa a descobrir, porque, como você fala, quebra, né, o sistema que você otimiza para uma determinada, digamos assim, altitude. Quando você chega noutra altitude, ele não funciona mais. Então, ao mesmo tempo que, né, eu acho que é por isso que, se você pegar um CEO ou uma CEO de uma empresa, né, de capital aberto e tudo mais, essa pessoa não consegue escalar um negócio, né, não tem os skills para escalar, porque ela só otimiza essa pessoa. Geralmente, ela vai, cara, como é que eu vou fazer para otimizar minha força de vendas? Como é que eu vou fazer para otimizar minha supply chain, minha logística e tudo mais? Mas quando a gente fala de escalar o negócio, eu tenho que ter esse radar constantemente ligado, pô, aquilo quebrou. Cara, vamos atuar lá. Não, a regra que a gente colocou não funciona mais. Eu estou chegando num pico de elasticidade no meu canal de marketing, vou ter que descobrir novas coisas. Então, lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo que é o desafio, né, Helmut? Eu falo que
o início da jornada empreendedora é assim, você não tem nada, né? Por mais que você tenha um produto, eu falo, cara, a gente não tem nada, a gente tem um monte de hipótese que a gente precisa validar essa hipótese o quanto antes, né? Essas hipóteses, né? E aí, isso, cara, isso não precisa de dinheiro, não precisa de muito recurso, não precisa de escala, né? E o ideal, né, é começar a escalar quando você encontra o Product Market Fit, né? Pô, encontrei ali em meu canal, né? Pô, agora já tenho pelo menos 100 clientes pagantes aqui nessa iniciativa, acho que agora vale a pena aí de começar a pensar em otimização, né? E aí a otimização também, né? Então, aqui, nosso processo comercial, por exemplo, cara, a gente já mudou várias vezes, né? Desde formato de prospecção, funil de vendas, comissionamento. Hoje a gente tem 100 pessoas no time comercial, né? Mas assim, é impressionante, quando a gente tinha 3 pessoas funcionava, aí chegou em 10, quebrou. Pô, quebrou o modelo de comissão, quebrou o modelo de funil, quebrou o processo, né? Começou aquela briga por lead, aí beleza, agora vamos arrumar aqui. A gente arrumou, né? Foi bem até 30 pessoas no time de vendas. Chegou em 30, tipo, quebrou de novo. Entendeu? Tipo, isso aqui não está funcionando, não dá para o SDR fazer a qualificação e inteligência, né? Aí a gente mudou de novo, né? Aí chegou em 80 pessoas, tipo, arrebentou de novo. E agora a gente está com um processo legal aí para até umas 150 pessoas. E geralmente, né, o processo de escala você tem que ter em mente que, cara, é algo que vai funcionar entre 12 e 18 meses, entendeu? Se o negócio dá certo e escalar, entendeu? Então, acho que é aquilo que você falou, Pedro. Você pega um executivo numa empresa, né? E aí o founder, early stage, também tem essa visão. Vou contratar um cara, o CEO da Coca-Cola, né? Cara, esse cara tá acostumado a apertar botão, assim, tipo, ele não vai te ajudar a te pensar em, cara, como você consegue encontrar o Product Market Fit, entendeu? Como que você valida e testa a hipótese? Como que você faz o discover, né, de quais funcionalidades você vai priorizar no teu roadmap para você conseguir aumentar as tuas vendas, né? Então, acho que as pessoas acabam meio que tendo essa percepção diferente, né, de executivos seniors num processo de escalada early stage, e isso acaba até, às vezes, matando um pouco a empresa, né? Porque se trata do cara muito experiente, levantou lá um Série A parrudo ou um Seed parrudo, vou começar a trazer os caras ultra sênior do mercado e esses caras vão ajudar a gente a chegar no próximo patamar. Mas não acontece assim. Não acontece. Não, tem uma hora que essa pessoa funciona muito bem, né? Mas geralmente não é quando a gente está rampando, é muito mais complexo. E eu acho que também tem uma coisa assim no Brasil, né? De a gente tem que, entre aspas, profissionalizar o nosso negócio, né? Como se fosse um pecado ser um founder, um pecado ser criativo, né? A gente tem que ser padrão, vanilla e deixar tudo. Então, eu acho que também tem um pouco isso, né, Luiz? Esse estigma do executivo ser quem bota ordem, quem tira as excentricidades do Helmut, que vai lá e desmonta tudo, né? Como é que você vê isso, Lu? Totalmente, assim, eu acho que tem um ponto de que a gente no ecossistema de inovação e startups, a gente sempre foi visto como os legais, os divertidos, a galera que tem a mesa de ping-pong, que tem a... Gente, isso é muito real, tipo, se você botar no Google as imagens quando se puxa startup, é piscina de bolinha, é escorregador e afins. Então, isso foi uma coisa que nos complicou muito no mercado em geral, eu acho, tá, Pedro? Acho que a gente tem a nossa parcela de culpa também. Mas o mercado está começando timidamente a entender que, existe capital, né? E o Helmut falou muito bem, né? A gente teve um excesso de capital muito grande recentemente, a gente teve muitas aprendizados com isso, né? Vamos falar assim. Mas eu acho que o mercado está começando a amadurecer e entender que o founder de startup ele pode sim evoluir e bater de frente com um executivo e ir além do que esse executivo traz, assim, principalmente, eu diria. Porque o executivo é bem isso, ele aperta um botão, ele não consegue criativamente pensar no novo passo ou o novo produto que tem muita sinergia com aquele segmento, aquele nicho que você atua. Então, diversificar o portfólio de produto da empresa para o executivo é muito complexo e para o empreendedor é muito simples. Isso já está na cabeça do empreendedor. Quando ele fala de futuro da empresa, ele já está pensando nessa diversificação de produto, em trazer novos serviços que complementem essa jornada e tudo mais. Então, eu acho que esse é o grande diferencial entre o empreendedor e o executivo. E a gente vê muitos programas hoje
tentando aproximar esses executivos dessa área mais criativa que o empreendedor tem, né? A gente vê muita comunidade nascendo, muita coisa acontecendo, justamente porque o pessoal está entendendo que esse é o futuro das grandes corpos também. Elas também precisam diversificar o seu produto, o seu serviço e tudo mais. Então, eu acho que tem muito a aprender com o outro. Então, o founder de startup precisa também trazer o racional que o executivo tem e executa muito bem. Do tipo, eu estava conversando com um amigo esses dias e ele está numa grande corporação, mas na frente de novos negócios. E aí ele está fazendo a projeção do negócio dele e ele colocou 3, 15, 30 milhões. Eu disse para ele, tá, beleza. Você é o cara que vai do 0 ao 3. Você sabe disso, né? E ele assim, sim. Eu assim, tudo bem. De 3 a 15 você vai? Porque de 15 a 30, quem fizer o 15 para ir ao 30 é tranquilo. Mas do 3 ao 15 é um vale muito grande. E se você não tem essa habilidade, você precisa compor o seu time com pessoas que têm essa habilidade. Do 0 ao 3 eu sei que você tem total, mas do 3 ao 15 eu não tenho certeza. E são operações diferentes, e são pensamentos de lógica de negócio diferentes. Então eu acho que falta um pouquinho dessa consciência também, sabe, Pedro? A gente conversou sobre isso uma vez, do tipo, eu sou a pessoa que adora criar uma coisa e ir até o MVP e a V1. Da V2 até a escala mesmo, eu, Luísa, por exemplo, já não sou a melhor pessoa para isso e eu tenho consciência. Mas eu acho que para o founder, às vezes, falta isso, de compor os seus sócios também pensando nessa jornada, sabe? Não, eu acho que sim, não só sócio, mas também as pessoas que vão trabalhar na startup também, né? Porque assim, tem aquele profissional que o cara gosta realmente de fazer multi-coisas e tal. E quando você começa a trazer escala para o negócio, né, começa a trazer processo e começa a ficar muito padronizado as coisas, né? E tem gente que não gosta, né, de seguir uma rotina, entendeu? De ter uma consistência, ter uma rotina, né? Tem gente que gosta de trabalhar mais solto, descobrindo com o cliente, entendendo, entendeu? Então acho que esse ponto que você trouxe aí, Luiz, é bem importante, assim, né? E até quando a gente olha em linha de tempo, assim, né? Tipo, geralmente os executivos mais cedo, eles trabalham de formato anual, né? Vamos fazer uma meta anual, vamos fazer semestral, trimestral, já os caras já torcem o nariz, assim, e se falar que é mensal, então, né, os caras já falam, puta, não, você tá muito maluco aí, não dá para fazer isso aí no mês, né? Mas é importante ter esse equilíbrio, assim, entre perfis diferentes, e você também pensar, o founder pensar na evolução do time, à medida que o negócio vai escalando, você vai ter que ter pessoas diferentes. Tá? E Helmut, pegando esse teu gancho aí, esses skills, né, essas competências diferentes que você vai precisando ao longo da jornada, eu acho que é o grande desafio de você ir montando esse quebra-cabeça. E se a gente fosse, sei lá, criar uma startup há 10 anos atrás, né, era bem diferente o pool de talentos que a gente tinha para fazer isso acontecer. Hoje a gente já tem mais opções de profissionais. Então, a minha pergunta para você, que é bem cirúrgico, quais são as competências que a pessoa precisa para sair daquele... Vamos imaginar que você vai lá, que nem a Luísa falou, descobriu uma dor, colocou o produto no ar, gerou um pau de receita no ano, no outro ano chegou perto de 2,5, 3, dali para 10, dali para 15... onde que precisa de um RH, precisa de um VP de vendas, quais as competências mais críticas que a gente vai precisar ali nessa escalada? Não, legal. Geralmente, assim, eu tenho um exercício aqui, né, até para contratação, até agora que a gente fez o Series B e tal, que é o quê? Procurar profissionais que estão 1 a 2 casas na frente, né? Então, se minha empresa está faturando 3 milhões no ano, eu vou tentar achar o cara de uma empresa que está em 10, ou 8, ou 7, entendeu? Não vou tentar achar o cara que está faturando 100 ou 50, entendeu? Então é um pouco dessa lógica, assim. A pessoa que está um passo à frente, até mentorias, assim, se você fala com um founder que está um passo à frente, que já fez uma Series C, cara, é muito mais rápido o aprendizado, né? Parece que tem um download direto na tua cabeça, assim, porque, cara, o cara já acabou viveu aquilo ali que você está vivendo recentemente, entendeu? Então, acho que tentar se aproximar de pessoas que estão no 1 passo acima ou 2 no máximo, assim, né? 3 já é muito longe, você já não consegue absorver muita coisa, né? E aí, para trazer profissional, né? Então, tem muita questão de, ainda, né? Uma cultura no Brasil que cargo é importante, entendeu? Então, assim, tem muito cara que... Muitas pessoas boas, né? Mas, assim, as pessoas olham muito mais o cargo
do que, cara, quantos stock options você vai dar pro cara, etc, né? Então, para você trazer alguém, né, tipo uma função de liderança, você vai lá nessa empresa que está 2 ou 3 passos à frente, olha lá, por exemplo, o coordenador e traz ele como gerente, entendeu? Na tua empresa, né? Isso vai dar um up na carreira do cara e o cara vai conseguir entregar muito mais, né, do que você trazer um diretor lá de uma empresa de 100 milhões. Essa dica aí, anotem, tô dando essa pausa aqui, é a dica mais valiosa desse episódio que o Helmut está dando. Não é buscar aquela coisa vários passos na frente, né, Helmut? Isso é matador. Esse é um dos playbooks assim que a gente aplica aqui, né? Então, tipo, o cara, eu estou buscando um gerente aqui na empresa, sei lá, o cara é coordenador de uma empresa uma vez maior do que a gente, ou no outro estágio. Opa, legal, então vou trazer esse coordenador aqui como gerente e ele vai conseguir trazer muito mais valor do que eu trazer um diretor, né, de uma outra, enfim, de uma outra corporação maior, né? Realmente, eu acho que essa dica vale também para quando a gente fala de, tipo, eu estou buscando um mentor para me ajudar na parte de escala do meu negócio. Às vezes a galera quer o COO o CMO, o COO da Coca-Cola, mas, tipo, não, calma, vamos falar primeiro aqui com a empresa que está produzindo a sua própria cerveja numa escala já maior, para entender primeiro como é que ele deu esse primeiro passo. A galera tem muito disso no mercado, de querer já, nossa, eu quero falar... O que tem de gente que vem para mim, Luiz, eu queria muito uma mentoria com o Pedro Van Gertner, e eu fico assim, você tá pronto para falar com o Pedro? Talvez vamos falar comigo aqui antes, e aí depois, se você tiver, eu levo pro Pedro. Porque às vezes também, eu queria muito uma mentoria com o Jorge Paulo Lemann, é meu sonho. Aí, tipo assim, o que você vai perguntar pro Jorge Paulo Lemann? Tipo, você vai sair e falar, preciso sonhar grande, hein? Essa é a minha conclusão. Preciso sonhar grande. Não tem muita coisa que o Lemann vai conseguir. Como é que você gera lead? Os problemas do cara, assim, como é que eu contrato um SDR? Como é que eu comissiono? Ele não vai resolver, né, realmente? Exato. Por falar em frameworks, você, Growthaholic, quer ter acesso a frameworks mais atuais e usados por profissionais das empresas mais inovadoras do Brasil? Pois assine a Future Dojo. A plataforma tem um acervo de incontáveis frameworks muito úteis para profissionais de todas as áreas, todos eles com a explicação detalhada de como utilizar. A plataforma conta com um acervo de vários frameworks super interessantes para você se basear, se inspirar, adaptar ao seu negócio e talvez tirar um resultado superior ao que você está tirando hoje. E todos eles têm uma explicação detalhada para que você consiga aplicar na prática. Além disso, você tem acesso a conteúdos exclusivos, trilhas e muito mais para acelerar o seu aprendizado sobre inovação. Falo com propriedade, é o melhor custo-benefício para investir na sua carreira em inovação. Clique na descrição desse episódio e você vai conhecer essa assinatura que eu gosto muito. Não, e uma outra coisa também que eu acho que as pessoas falham, né, quando vão escalar, é não testar o limite do sistema previamente, entendeu? Então, assim, só vai contratando, tipo, eu vou contratando aqui, eu tenho, sei lá, 3 pessoas, 3 SDRs, vamos dar o exemplo do SDR, né? Eu vou pegar pelo que o cara tem mais performance e vou contratar, sei lá, 15, entendeu? Mas você não testou o limite do sistema, você não testou qual que é o limite que aquele cara consegue ir, entendeu? Tipo, até onde vai, né, para ele quebrar e espanar. Até quantos dias o cara consegue atender com qualidade, né, para você garantir uma boa taxa de conversão e você conseguir manter o pace de crescimento. As pessoas não testam o limite do sistema e, infelizmente, vão enfiando gente para dentro e é isso aí, entendeu? Então, acho que isso é também uma lição que a gente aprendeu aqui na empresa, assim, sabe? Tipo, de ir acelerando e contratando e aí as coisas vão perdendo o controle porque a gente não testou, de fato, o sistema e quis antecipar demais a escala e não teve muitos parâmetros de mínimo e máximo, né, de até onde aquelas pessoas conseguem chegar, entendeu? E sempre dá para ir além, assim, acho que sempre dá para ir além, assim, então às vezes também a gente tem limitações internas que, cara, temos que esquecer isso, né, tipo, assumir uma unidade intelectual que, cara, dá sempre para ir além, dá para ir mais fundo antes de você querer replicar um processo. Ô, Helmut, você tem um exemplo prático aí que você viveu isso aí, porque eu acho que isso aí pode ser bem didático para quem está nos ouvindo. Cara, assim, a gente tinha uma concepção no início da empresa, né, que um SDR top performance conseguia fazer 20 demos no mês, agendar 20 demos no mês, né? Então isso meio que, não, pô, mais que 20 já fica difícil e tal.
E ao longo do tempo, né, a gente foi sendo mais cirúrgico no processo, né? Foi vendo que tipo de lead, qual que é a persona, qual que é o momento ideal da abordagem, o que falar na ligação, o que escrever no e-mail para o cara que converte mais. E a gente chegou num momento que a gente chegou a ter 30 reuniões por SDR aqui na empresa. Né? Então, imagina, é um incremento de 30% ali. Né? Se eu assumisse a premissa que a capacidade máxima de um SDR era 20, eu ia aumentar o time 30% a mais para trazer o resultado que eu estava planejando, entendeu? Então, é super, super crítico assim você ter muito claro, né, qual que é o processo e qual que é o limite, até onde vai. Tipo, isso aqui passou de 30, a gente viu, cara, passou de 30, começa a quebrar, o cara não consegue ter com qualidade e a taxa de conversão começa a cair. Então, acho que a gente tem que ter esses parâmetros como founder muito caro. Porque a empresa é um monte de máquina, né? Então, você tem lá máquina de vendas, máquina de marketing, a própria máquina de produto, de entrega de produto é uma máquina. E aí você, como founder, você tem que ter uma visão mais holística da coisa, né? E você tem que ter a noção de qual botão você vai apertar, né, na engrenagem, qual você vai afrouxar, né? Porque não dá para fazer tudo também de uma vez só, né? Acho que não dá para você fazer, sei lá, ter 3 canais de aquisição e escalar os 3. Né? Até porque as máquinas se relacionam, né, Helmut? Ou seja, se você tem a máquina de marketing e começa a mexer na qualidade do lead, a máquina de vendas vai ser impactada. Se você vender um monte num cara fora do ICP, a máquina de produto vai ser afetada porque o uso, né? Ou seja, você tem também olhar essas 3 de maneira bem macro, né? Essa é a complexidade, né, Helmut? Sim. E Luísa, isso que o Helmut está falando, eu acho que é fantástico. Eu estou numa fase, eu tenho várias fases, né? Eu estou numa fase Charlie Munger agora, então eu estou devorando tudo que o Charlie Munger faleceu recentemente, eu fiquei com isso aí na cabeça. Aí o livro, e eu sei, os founders do Stripe também adoram o Charlie Munger, tanto que eles lançaram o livro, né, o Poor Charlie's Almanac, que é um conjunto de palestras, né, que o Charlie Munger deu, e são geniais. E o Charlie Munger fala que a gente tem que ter alguns modelos mentais. Se a gente se guiar por modelos mentais, assim, a gente olha e bate o olho e a gente consegue ver que armadilha que a gente está caindo e tal. E aí eu acho que tem um modelo mental que eu queria ouvir de vocês, queria ver a Luísa e depois o Helmut, que é a gente, como founder, ou como quem está operando o negócio, a gente acha que se a gente ficar marretando um negócio, a gente resolve o negócio, né? A gente vou ficar marretando. E um dos modelos mentais que eu costumo utilizar é, se vai dar certo, se aquilo que você faz vai dar certo, você tem sinais bem claros logo no início de que aquilo vai dar certo, né? Ele não vai dar certo depois, né? Ele já... Não, assim, no início, não estou dizendo que ele vai explodir de vender, mas o ponteiro já mexe rápido. Pô, isso aqui é um sinal. Você vê isso aí, Luísa? Depois queria ver se o Helmut concorda com esse modelo mental, assim. Total. Você trouxe um ponto dos founders da Stripe, e eu ia pegar o livro aqui, mas não consegui. O Scaling People, da Claire, que é a COO da Stripe. O Pedro ganhou ele de presente também. É um livro que eu recomendo muito, justamente para olhar para essa parte que o Helmut estava falando, né? Vai chegar em 30, vai quebrar, vai chegar em 50, vai quebrar, para vocês se prepararem para essa parte. Sobre essa questão, Pedro, eu acho que a gente tem a gente tem 2 viés muito complexos quando a gente empreende. A gente se prende muito nos comentários negativos e esquece de olhar para os positivos. Isso é uma característica muito ruim para os founders. Porque às vezes a gente está ali tentando criar um processo e chegou um comentário do tipo, olha, não é bem isso que eu queria, esse produto não faz muito sentido para mim, e o founder automaticamente já vai ver maneiras de mudar o pitch, de mudar o jeito que ele está vendendo, de mudar o valor, de mudar várias coisas. Só que ele esquece que 10 outras pessoas que ele falou antes disseram para ele, não, olha... pode fazer sentido sim, a gente precisa entender melhor isso. A gente tem muito a questão do imediatismo também. E principalmente quando a gente fala de negócios B2B, o Helmut está aqui, ele pode atestar para a gente. Demora. As coisas demoram a acontecer, a fechar, a vir, olha, vamos subir o contrato para assinar e emitir a nota e tudo mais. Demora. Às vezes a gente quer entrar no mercado, principalmente o B2B, né? Eu tenho a experiência do B2C. O B2C é muito bom por isso.
B2C simplesmente vai pingar, vai começar timidamente a pingar vendas ali. Mas o B2B demora, e a gente tem muito essa... Não, o sucesso é só a venda. Então, boas reuniões, boas perguntas que as pessoas fazem durante as reuniões que você está fazendo com o cliente, por exemplo, são sinais, sim, que as coisas estão dentro do que é esperado, de que vai dar certo e tudo mais. Então, a venda imediata, quando a gente fala no mercado B2B, é muito arriscado. Olha, eu conheço pouquíssimos founders que vendem, assim, num tempo de um mês eu fiz uma venda de 1 milhão. É muito complexo, a negociação é muito grande. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender, mas os sinais, sim, existem. Então, é isso, são boas reuniões. Quando as pessoas fazem boas perguntas, né, sobre o seu produto que você está trazendo ou o serviço que você está trazendo, por isso que é muito importante a gente documentar as coisas, né, Pedro? E às vezes a gente não tem tanta... durante a operação, a gente tem ali a preguiça do documentar algo. Então, eu falo muito aqui pro pessoal, quando a gente está falando de, por exemplo, Summit, quando a gente está falando de cotas, a gente precisa documentar qual foi o sentimento da reunião, quais foram as dúvidas, como é que está a temperatura. Porque isso pode mudar de um mês no outro mês. Vou te dar um exemplo prático. Eu fiz uma boa reunião no final do ano passado com uma marca. A gente manteve o contato, ele foi esfriando ao longo do tempo, mas essa semana ele voltou, tipo, Lu, vamos fechar, porque eu quero, faz sentido, não sei o quê. Então, a linha do tempo ela é muito diferente de negócio para negócio. Não se baseie pela efetivação da compra, mas sim pelas dúvidas que ele tem, pelas perguntas que ele faz, pelo interesse dele na sua marca e o engajamento dele com você também. Isso são sinais, sim, de que as coisas vão dar certo. Não anotem, sim. Eu acho que, assim, existem centenas de variáveis, né, nesse processo de validação de hipótese, descoberta e vendas. E aí tem variáveis que se correlacionam e tem variáveis que não se correlacionam. E às vezes o founder ele acaba tentando correlacionar variáveis que não tem nada a ver, né? E ele acaba, muitas vezes, assumindo uma postura defensiva, né, da sua posição no seu produto, sendo que sempre o problema é o mercado, é o momento, é a jornada, é o ICP, etc. Né? Então, acho que a primeira coisa, né, eu falei, o founder precisa ter humildade intelectual, né, para, ouvir o mercado e ouvir sem querer responder, assim, sabe? Sem já pensando numa objeção, né, cara? A gente tá pensando em contornar aquela objeção, entendeu? E aí aquilo que a Luísa falou, pegar os feedbacks positivos e negativos e avaliar na mesma medida, né? Acho que o founder também tem muito isso de dar... Eu falo que dá zoom na merda, né? A gente gosta de dar zoom na merda e às vezes esquece das coisas boas que aconteceram no processo, né? E também bem menos efetivo, né, Helmut? É bem menos efetivo dar zoom na merda do que dar um step back e falar o que o cara gosta, né? Não, e também acho que um outro ponto que a Luísa apontou do time, né? Eu acho que é meio que você tem uma janela de tempo, né? Você tem uma janela de tempo que às vezes o founder injeta muito rápido a iniciativa, então ele não provou, não deu tempo suficiente para aquilo madurar, né? E que aquilo proliferar, né? Ou seja, não trouxe mais case, não trouxe mais gente para dentro para avaliar, não tentou uma abordagem diferente. Então isso é muito comum, né? Em um mês eu vou injetar aqui, então vou testar por um mês isso aqui, se não der certo. Então, assim, geralmente isso acontece muito e também acontece o contrário, né? Do cara que está ali com uma iniciativa, está, sei lá, 1 ano rodando e o negócio não está tracionando, né? Eu falo que é igual startups, assim, né? Tipo, cara, se a startup não encontrar o Product Market Fit em 3 anos, cara, entendeu? Tipo, vai ser difícil ela encontrar depois de 3 anos, entendeu? Tipo, então tem muita startup que o cara fica ali e tal, tá meio de lado, faz 3 anos que tá ali no rolê, né? Botando numa postura de defensiva, né? Até eu dou mentorias para algumas até investir, mas que você vê que o founder tá muito na defensiva e não, momento político, não sei o quê, é o mercado, é o dólar, não tem capital, etc, e muito apego naquela construção inicial, né? Então, acho que, né, sucesso no início não quer dizer que você vai ter sucesso para sempre, certo? Mas tem sim esses indícios, esses parâmetros que realmente fazem diferença, e eu acho que vocês, como VC, né, devem ter ali
os parâmetros, né, que indicam que uma startup early stage vai dar boa ou não vai dar boa, assim, né? Enfim. Total, e eu acho que, obviamente, tem muito a ver com a capacidade do founder de ter esse olhar, né, Helmut, de falar, peraí, eu gosto de pensar assim num framework de, pega um caderninho, agora, você tem uma startup, pega um caderninho, e o Helmut falou das máquinas, né, mas a gente pode, sei lá, quebrar em subatividades, assim, né, tipo geração de leads, vendas, uso do produto e tal, e aí você pega e fala assim, o que está funcionando e o que não está funcionando. E para saber o que está funcionando e o que não está funcionando, você, sei lá, pontua uma métrica, né? Tipo, quanto cada vendedor deveria vender no mês? Ou quantos leads eu deveria estar gerando com qualidade? E tal. Se você não sabe responder isso, talvez essa seja a primeira tarefa que você tem que fazer. Agora, se você sabe responder isso, você vai ver que tem um gap entre todas elas. E aí, o trabalho o que é mais importante? Qual que se eu melhorar a performance de uma delas, talvez melhore de duas outras, né, coladas, tipo, se eu melhorar, sei lá, vou dar um exemplo, por exemplo, a geração de leads tá ok, mas a minha taxa de conversão tá baixa. Aí, talvez o primeiro impulso seja, poxa, eu preciso treinar melhor minha equipe de vendas. Mas talvez a minha proposta de valor não esteja clara para o meu cliente, o cara não entende o que o meu produto faz, ou eu não sei articular direito, então de repente é ali que eu tenho que atuar. E aí é tão simples quanto, eu não tenho 24 horas no dia, né? Eu tenho, desculpa, eu só tenho 24 horas no dia, eu não tenho mais do que 24 horas. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher poucas, né? Ou seja, quais aquelas, e mergulhar nelas, e eu só levanto a cabeça quando ela chega na performance, aí eu pego a próxima, e você vai repetindo esse processo. Não tem muito milagre. Qual que é a dificuldade? Entender, né, a prioridade, se eu estou bem, se eu estou mal, né? Faz sentido? E também acho que tem aqueles 5 porquês, né, que se faz ali para tentar chegar na causa, isso, né? Às vezes as pessoas pagam no segundo porquê ou no terceiro porquê, né? Ou também, né, o falso positivo, né? Às vezes um cliente, né, que se validou, esse cara, não, então vamos tracionar, tal, tem mais igual esse cara, mas na verdade aquele cara é um caso específico da exceção, né? Então o founder às vezes acaba querendo tratar a exceção como regra, tendo falso positivo e fazendo ele insistir num negócio que realmente só foi útil para aquele cara, né? Então você tem que ter realmente essa flexibilidade mental, né? Isso geralmente acontece, por exemplo, em startup que foca o público enterprise, né? Por exemplo, que fecha um contrato, e isso, fechei com a empresaça lá e tal, isso aqui aumentou a receita em 30%, 40%, agora sim. Aí tu vai ver, cara, foi uma situação muito específica, né? Uma combinação, e não é o que a gente pode projetar para frente, né? Você ia falar uma coisa, Luísa? Não, eu ia falar que a gente sempre tem que desconfiar do muito negacionista e do muito positivo. Esses dias, sei lá, eu fui num evento aqui de uma empresa que trabalha com investimento e tava lá, tipo, o economista-chefe, tipo, mega, não, o Brasil vai melhorar, nananana. Eu olhei pro Pedro Carneiro, que estava comigo, eu olhei e disse, gente, pelo amor de Deus, preciso tirar meu dinheiro urgente daqui. Mas também o negacionista do tipo, não, mas não tá dando certo, as coisas precisam melhorar, o mercado... Né? Isso para mim me cansa. O Pedro W sabe. Me cansa quando eu começo isso do tipo, o mercado, o tempo, o vento tá atrapalhando. Me cansa num nível, pelo amor de Deus, mas o que a gente vai fazer para agir então? E a gente tem muito disso nesse ecossistema, do tipo, não... Mas é que quando vem o cliente não está preparado para o meu produto. Desiste segue o jogo, sabe? Tipo, como se fosse uma falha do cliente, né? O cliente. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo, assim, tem a ver com accountability, né? Com ownership. E eu sempre falo, cara, o melhor framework para você pensar tudo é culpa sua. Se você acha que alguma coisa não é culpa sua, eu acho que pode ser verdade, mas não ajuda. Não ajuda. Né? A questão tem que ser útil, o teu mindset tem que ser útil para o negócio. Então, assim, cara, a partir do momento que tu bota na cabeça que é tudo culpa tua, o mercado tá ruim, culpa minha de eu não ter me adaptado ao mercado. Né? As empresas estão mais receosas e estão segurando o orçamento. Legal, então a gente tem que gerar 3 vezes mais leads.
Quer dizer, a resposta é uma ação e não uma desculpa do porquê que eu não atingi, né? Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. Spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Não, e acho que também tem um outro fator, né, que eu vejo, às vezes a gente tem dificuldade, né, por ter gastado muita energia, muito tempo em determinada coisa, de abrir mão daquela coisa, entendeu? Então, assim, isso é um aprendizado, assim, cara, mas eu já gastei tanto tempo nisso aqui, vou insistir mais um pouco, né? Aquele viés de perda, sabe? Tipo, não, vou perder tudo que eu já investi aqui, né? Mas, quanto vale, né, esse tempo, né? E quanto vale se ficar insistindo numa coisa que você poderia já estar alocando o teu tempo numa outra coisa, né? Mas isso é muito difícil, cara, de você abrir mão, né? Às vezes, daquele produto, daquele cliente, não. Então, acho que as pessoas, elas têm essa certa dificuldade de abrir mão de algo que ela já gastou tanta energia e tanto tempo numa iniciativa que às vezes está travando toda a empresa para destravar outros caminhos, né? Mas realmente eu acho que isso é culpa de, por exemplo, uma visão muito nichada às vezes do empreendedor, sabe? Do tipo, eu quero que o meu produto, essa caneta azul, funcione e venda para as corporações. Não é essa a visão. Eu quero que esse produto chegue a tanto, não é essa a visão, e aí, por isso, é o propósito por trás, sabe? Eu quero que mais pessoas escrevam. Como elas vão fazer isso, aí vai no meu negócio descobrir o caminho. Mas eu acho que isso é muito culpa de uma visão nichada demais, às vezes, que o empreendedor tem. O Pedro pode falar um pouco aqui, da nossa visão como ACE. É muito maior do que a gente executa no dia a dia, sabe? Então, a nossa missão aqui é muito maior e a gente vai achando caminhos para chegar nessa missão que a gente quer. Então, eu acho que às vezes falta um pouco disso, do eu quero que tal área, de tal setor, de tal serviços cresça tanto em 5, 10 anos. Não é isso, cara. Eu concordo. Eu acho que às vezes a gente... é aquilo que a gente sempre fala, né? Eu acho que o empreendedor, a empreendedora é muito impactada por tudo que se fala no mercado, né? Assim, e aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, posso estar deixando irritadas algumas pessoas, mas quando a gente pega, por exemplo, Blitzscaling, a gente pega lá eu adoro o Reid Hoffman, é um cara que eu acho genial, é um dos caras que eu mais admiro, assim, um pensador, né? Tipo o Paul Graham e tal, de negócio do Vale. Mas o Blitzscaling, para mim, é um produto da abundância de capital daquela fase que a gente viveu há uns anos atrás. Vai fazendo. Azar, joga dinheiro, né, contrata. Opera beneficente. Exatamente. E eu acho assim, cara, sei lá, dependendo da situação, cara, tu achou um negócio, cara, que deu muito certo, quer dizer, que o valor foi claramente gerado e precisamos correr e tal. Eu acho que tem várias coisas que ele fala ali do Blitzscaling, que a empresa vai mudando, que tem a ver com o que a gente falou aqui, né, que os processos vão quebrando e tal, mas por trás dessa filosofia tem um pouco de uma abundância de capital, e eu acho que às vezes a gente se confunde, e aí pode fazer, que acho que volta um pouco para o início do que o Helmut falou, pode dar a entender que eu só não estou escalando porque falta dinheiro. E eu acho que isso é muito perigoso para os founders, né, Helmut? Você que já viveu sem dinheiro e com dinheiro, e a gente sabe, né, que com dinheiro a vida não fica mais fácil, né? Só muda os problemas, só muda o desafio, né? Tem essa ilusão, né? Muda o tamanho da escala, né?
Muda o tamanho dessa conta. Pô, agora, quando cair esse dinheiro na minha conta, aí sim eu vou dormir tranquilo, aí a minha vida... E a gente sabe que não é, só muda o chefão lá no final da fase, ele só vai ficando mais difícil do jogo, né? Mas o que você diz, Helmut, para aqueles founders que usam a falta de dinheiro como uma, dentro da linha do que a Luísa falou, como uma justificativa para não estar operando, para não estar crescendo? Como é que a gente lida com isso mentalmente? Cara, eu acho que assim, é impor restrição, entendeu? Impor restrição e priorizar alguma coisa por vez só, entendeu? Tipo, não querer abrir muita frente, dado que o recurso é limitado, né? Porque, assim, por mais que o dinheiro seja também limitado, né, o tempo é mais limitado que o dinheiro. Né? Aquilo que você falou, Pedro, cara, todo mundo tem as 24 horas. Então, onde eu vou alocar meu tempo nas coisas que dão que tem maior alavancagem, né? Então, acho que isso é muito profundo para o founder, não? E no early stage eu sei como é que é, cara. Às vezes estou bem imerso na operação ali, resolvendo BO, apagando incêndio, e falta esse tempo de dedicação de falar, putz, cara, se eu tivesse que resolver uma coisa só essa semana, né, que ia destravar o meu negócio, qual coisa seria? Entendeu? Essa é uma ótima pergunta. A gente não reflete nisso, entendeu? Tipo, a gente não, tô aqui, tô lá, e às vezes a gente não consegue saber se aquele dia foi produtivo ou foi não produtivo, né? E às vezes a gente acha que ser produtivo é ter 10 reuniões no dia, né? E, pô, isso tá muito errado, assim, né? Enfim. E você consegue se ocupar, né? Você funda uma startup, cara, se tem atividade, se quiser mergulhar em produto, você mergulha, se quiser ir para Marte, se quiser falar com o cliente... O problema que mais tem, assim, né, cara? Tem mais problema, alinhar pessoas, alinhar expectativa, né? Tentar, enfim, convencer outras pessoas, né, a acreditar na tua loucura e vir trabalhar com você. Então, assim, tem, cara, uma série de problemas, uma série de implicações, mas você, como fala, você não pode também se deixar afundar pelo incêndio, entendeu? Beleza, então dá para definir, então, 8 horas por dia eu vou me atolar em problema, vou resolver os problemas, vou apagar incêndio, mas separe ali pelo menos 2, 3 horas para você realmente fazer reflexão e olhar qual que é a coisa naquela semana que você, a mais crítica precisa fazer para destravar o próximo passo do teu negócio, assim, né? E tem que ser blocos grandes de tempo, assim, cara. Você tem que ter o ócio também, entendeu? O founder ele precisa ter tempo para pensar. Tem que parar para pensar. Tem que parar para pensar. É fundamental. E às vezes a gente quer fugir disso, né, Helmut? A gente não quer parar para pensar. Sim. Porque se eu tiver que parar para pensar, vou ter que me lidar com aquele problema, né? Então eu vou achar uma nova ocupação para minha cabeça e isso vai ficar eterno, né? Eu nunca vou parar. E assim, ter consciência, né, Pedro, cara, que vai ter pratos que vai cair, entendeu? Você tá segurando um monte de prato, cara, e é normal. Vai ter coisa que vai cair, vai quebrar, você não vai conseguir atender tudo, né? E aí tem que ter na cabeça, cara, qual que é a pior coisa eu como founder de uma startup que pode acontecer, entendeu? No meu negócio, entendeu? Tipo, você tem que ter isso meio que claro, né? E você vai ver que, cara, essa pior coisa, você tá sofrendo mais na tua cabeça do que na realidade, né? Tipo, 90% dos pensamentos que a gente tem de coisas ruins que podem acontecer não vão acontecer. Né? Não vão acontecer. E a gente fica ali tentando, né, se defender, se montar estratégia, montar coisa, uma coisa que nem vai acontecer, né? Acho que o segredo é conhecer bem a jornada para você também conseguir prever coisas que você pode adiantar para quando vier o problema, né, vier o gargalo maior, você ter tempo de pensar e agir nisso, assim. Tipo, eu tô vivendo isso na prática agora com o A-Summit, o PW sabe, a gente antecipou muitas coisas, então, tipo, tem plenária, já tá toda fechada, para justamente focar em coisas específicas mais próximas do evento, assim. E você, founder, né, que está nos ouvindo, saiba, isso vai te acompanhar pro resto da vida. Pro resto da vida. Não, e acho que uma coisa que ajuda bastante também, né, isso eu fui aprendendo ao longo da jornada, né, às vezes a gente acha que tinha que estar solitário. Apesar de empreender ser uma jornada solitária, existem muitos outros empreendedores, né, em situações muitas vezes 10 vezes pior do que a tua, entendeu? Então, assim, tentar ter uma rede de apoio, tentar participar de uma comunidade, tentar se conectar com os outros founders, né? E você conseguir construir um relacionamento de confiança com esses outros founders, cara, isso ajuda bastante você. Eu sei que às vezes o founder quer participar de clubes, de ecossistemas, onde tem o ecossistema, né? Todo mundo gosta de contar vantagem, todo mundo gosta de se vender, e aquele founder fala, puta, que merda que eu tô fazendo, né, cara? Eu não tô conseguindo escalar. Mas existe sim
outros empreendedores, outra rede de apoio que você pode se conectar e realmente ser transparente dos problemas que você tem. E você vai ver que, cara, o que está passando ali não é nada comparado com outro founder no mesmo estágio que você, ou no estágio à frente, que tem problemas 10 vezes maiores, né? Trazendo um exemplo prático aqui, Pedro, rapidinho. A gente tem um founder aqui investido que eu acompanhei a jornada dele desde o começo aqui. E aí, no primeiro ano, ele chegou para mim e disse: nossa, Lu, eu tô com um problema, o maior problema da minha vida, não sei o quê. O servidor caiu na madrugada. Assim, isso tipo assim, sei lá, ele me ligou às 6 horas da manhã. Aí isso é uma quinta-feira pro Helmut. Eu disse para ele assim, esse não é o maior problema que você vai enfrentar na sua jornada empreendedora. Aí ele assim, não, é o pior, e não sei o quê. E assim, não é, vai por mim, porque a gente já teve um banco de dados invadido e apagado completamente, por exemplo. Não é. E eu acho que assim, né, o founder precisa, né, isso eu levei bastante tempo para aprender, né, a saber quais decisões, né, são reversíveis e quais são irreversíveis, assim, né. E às vezes a gente fica gastando tempo numa coisa que é reversível ali, fica pensando, fica teorizando, entendeu? E aí esquece de gastar tempo nas decisões que são irreversíveis, né? Por exemplo, ter um novo sócio é uma decisão irreversível, né? Vai demorar para você conseguir, depois o cara entrar, né? Ou contratar alguém também, assim. Então, o founder precisa saber onde que ele consegue alocar o tempo e qual que é a decisão irreversível que ele vai gastar mais tempo ali, entendeu? Eu concordo. Eu acho que, olha, a gente falou várias formas de pensar aqui, que eu acho que fica aqui para os nossos ouvintes. Estamos chegando aqui no final do episódio. Eu queria agradecer a participação de vocês e dar aqui já também uma oportunidade de vocês darem o recadinho final, né? E também, Helmut, por exemplo, você não falou, né? Quem quiser, quem trabalha na área aí, de logística e tudo mais, quiser saber mais sobre a Locomex, deixo aí o agradecimento para você e também espaço aí para você dar suas palavras finais aí para a galera. Boa. Bom, Pedro, obrigado pelo convite, assim, eu admiro bastante, né, você, o Mike, a Ace como um todo, né, até costumo dizer que a Ace acreditou na Locomex quando ninguém mais estava acreditando na gente, né, então, alguma coisa vocês enxergaram na gente que quiseram investir, né, e deu super certo, assim, né, e aí, assim, né, falando da Locomex, a gente cresceu bastante nos últimos anos ali, né, a gente tem hoje 300 pessoas na empresa, devemos contratar mais 100 esse ano, né, fechamos uma rodada grande ali no passado de 33 milhões de dólares, né, e a gente ajuda basicamente as empresas que operam importação e exportação a ter mais inteligência na sua operação, né, então a gente está construindo uma plataforma para ajudar as empresas a planejar, monitorar e automatizar o seu comércio global. Então, tudo relacionado ao comércio exterior, desde dados, inteligência, visibilidade, conta aí com a Locomex, né? O site é locomex.com. É isso aí. E Luísa Leite, obrigado também pela sua participação. E você, que você já mencionou algumas vezes aqui ao longo do episódio, você está tocando nosso evento, né, o Ace Summit, que contará inclusive com a Locomex, com o Helmut lá, né? Você vai poder conhecer, pegar autógrafo do Helmut ao vivo lá no evento. E você está tocando aí esse evento, está sendo uma experiência muito legal, porque esse ano é muito maior do que o ano passado, né? Então, para quem está nos ouvindo aí, tanto quem quer participar aí, botar um stand ou patrocinar, também quem quer participar, a gente está aí com... Já está vendendo os ingressos, está vendendo legal, né? Então, dá a sua despedida aí, Lu. Muito obrigada, adorei estar com vocês. E sim, garantam os ingressos. Ano passado, muita gente ficou sem ingresso. Eu tive que dizer não para muita gente, né, Pedro? Eu vou avisar do sold out novamente, quando a gente estiver próximo. Ainda tem um pouquinho, não precisam se desesperar, mas ano passado a gente deu sold out, teve muito diretor, muito founder que ficou de fora. Então, garantam seus ingressos. E eu tô super animada, assim, acho que a gente tá maior, mas principalmente a gente tá melhor, Pedro. A gente mudou muitas coisas, aprendeu muitas coisas com a primeira versão e estamos saindo aí de 1.200 pessoas para 3.000 pessoas. É um salto bem, bem diferente. Executar um evento de 1.200 é diferente de executar um evento de 3.000, mas a gente mantém a nossa essência de conectar pessoas, negócios e propósitos. Muito bom, muito bom. E o site, Lu? acesummit.com.br. Boa. Muito obrigado, pessoal. Se este episódio te ajudou de alguma maneira, compartilhe. Compartilhe nas mídias sociais de sua preferência e não esqueça de marcar a gente
@aceventures. De preferência, coloca o que você aprendeu, alguns insights que você tirou. Isso deixa a gente muito feliz e também ajuda mais pessoas a conhecerem o nosso podcast. E se quiser ir além, recomendo o episódio 232, no qual discutimos sobre uma outra etapa da jornada de crescimento de um negócio, novos mercados, quando é o momento para se capturar novas adjacências. Conteúdo muito interessante que também traz insights. E a gente fica por aqui. Eu sei que escalar um negócio não é coisa fácil, mas não se preocupe, semana que vem tem um novo episódio para te ajudar na jornada. Até breve.